Nova Trento News, a TV dos neotrentinos. A promoção Grandes Prêmios, Grandes Chances Cicobi Cap está de volta. Cada R$50 em cotas vale um cupom para concorrer a uma picape, dezenas de carros, motos, celulares e prêmios em dinheiro. Mas tem mais. Contratou crédito, ganha cupons. Pagou no cartão, ganha cupons. Fez poupança, seguro, investimento, mais cupons. Ou seja, quanto mais você usa o Cicobi, mais chances de ganhar. Grandes Prêmios, Grandes Chances Cicobi Cap. Boa tarde, estamos iniciando agora pelo Nova Trento News, neste dia e neste horário, a nossa entrevista do dia. Programa esse que vai ao ar de segunda a sexta aqui pelo Nova Trento News, sempre com uma entrevista especial para você que acompanha o Nova Trento News. Vamos à entrevista. Doutor, vamos falar sobre cirurgia vascular e também sobre a sua área, endovascular. Para as pessoas começarem a entender o nosso assunto de hoje, o que é realmente isso? A cirurgia vascular ela é uma especialidade cirúrgica, que surgiu com a evolução da cirurgia geral e ganhou muito destaque após ali a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, devido aos traumas. Então, foi quando ela começou a se subsetorizar dentro da cirurgia geral e é uma especialidade que lida com doenças circulatórias, sejam arteriais, venosas ou linfáticas, excluindo a circulação cardíaca, do coração e intracerebral. Tá, como o senhor diz, excluindo, então não é essa área? Eu não atuo nem em coronária, em cirurgia cardíaca, e nem em circulação intracraniana. Então, para as pessoas entenderem, a sua especialidade seria onde, doutor? Pescoço, tórax, abdômen, membros. Circulação do rim, circulação do intestino, isso da parte arterial e venosa, Então eu lido tanto quanto a circulação ela dilata e formam-se os aneurismas, ou quanto a circulação obstrui, O sangue não chega na extremidade, a pessoa tem dificuldade para caminhar, começa a ter ferida, E da parte venosa, as varizes, as tromboses, e outras doenças um pouco mais específicas aí dentro da parte venosa. Doutor, por que existem pessoas que sofrem muito com a questão da circulação do sangue? Tem pessoas que não e tem pessoas que sim. O que leva uma pessoa a ter esse problema? Olha, isso é uma combinação de vários fatores, Genética vem tomando cada vez mais um papel de destaque, Pacientes que têm alterações no gene do colesterol, no gene que vai lá e gera entupimento da artéria do coração, da artéria da perna, da artéria carótida no pescoço. Hábitos de vida, um paciente que é sedentário, que não se exercita, que não estimula a sua circulação, tende a ter mais problemas com isso, porque tem uma circulação menos eficiente, uma musculatura mais fraca, um coração mais fraco, tudo repercute. Tabagismo é um fator extremamente crucial quando a gente fala principalmente de trombose venosa, e de entupimentos da circulação da perna, de aneurismas, e outras doenças associadas, como diabetes. A minha área tem um link, uma conexão muito importante com pacientes diabéticos, pacientes que têm problemas nos rins, porque esses pacientes eles tendem a desenvolver mais doenças circulatórias associadas ao quadro e também como complicação dessa doença de base. Problemas renais, problema nos rins, ele causa problema de circulação, doutor, é isso? É uma consequência. É uma consequência. É muitas vezes uma consequência. Então, o paciente que por algum motivo o rim não funciona direito, ele tem que entrar em diálise, a circulação dele é afetada, porque, vamos dizer assim, a grosso modo, o conteúdo do sangue é modificado. Esse paciente ele tem mais deposição de cálcio nas artérias, as artérias elas têm que ser elásticas, elas ficam mais rígidas. Isso prejudica o fluxo de sangue. E aí consequências começam a aparecer a partir dessas alterações. É um tipo de doença que muitas vezes, não sei se eu estou certo ou não, mas não é visível a olho nu. Ou seja, as pessoas estão nos acompanhando e ela não sabe se ela tem problema ou não de circulação, às vezes. Quais são os principais sintomas, doutor? Vamos dividir aí entre doença venosa e doença arterial, Certo. Então assim, veia é todo aquele vaso, tubo, que é responsável por conduzir o sangue da extremidade para o coração, Então o paciente ele vai ter problemas nas veias quando a veia não consegue conduzir com qualidade, orientar com qualidade esse fluxo. Paciente que tem varizes,
com ou sem safena doente, ele vai ter às vezes dor na perna porque fica muito tempo em pé e acumula líquido, essa perna fica pesada pelo excesso de líquido, às vezes coça, né? Chegou em casa, colocou a perna para cima, a gravidade ajuda a escoar o sangue, esse sintoma tende a se aliviar, né? Ou quando tem trombose, né? Forma um coágulo no interior da veia e o sangue não consegue voltar para o coração. Esse sangue vai ficar represado no membro, né? E aí os sintomas vão surgir por excesso, acúmulo de sangue líquido na extremidade. Passando para a doença arterial, né? A artéria é todo vaso, todo tubo que conduz sangue do coração para a periferia, para a extremidade. Então, se o sangue não chega e o paciente quer caminhar uma longa distância, ele não vai conseguir. Né? Porque não tem oxigênio chegando, não tem nutriente chegando para essa demanda muscular aumentada. Então o paciente vai caminhar 200, 300 metros, vai ter que parar um minutinho. Vai caminhar mais 200, 300 metros, vai parar mais um minuto. Para a circulação poder dar conta dessa demanda aumentada. Né? Por entupimento, geralmente por placa de colesterol. Geralmente por placa de colesterol. E aí o cirurgião vascular... a conhecida gordura no sangue. Exatamente. Por entender. Exatamente. E aí o cirurgião vascular vai atuar numa tentativa de melhorar, né, a viabilidade desse membro, para que o paciente tenha uma melhora da qualidade de vida, que consiga caminhar mais, para que consiga tratar as varizes ou a trombose e não fique com sequelas dessa doença, né. Outra questão é quando a circulação dilata, né, os aneurismas, né. Dependendo de onde o aneurisma está, ele pode ou estourar, romper, o que leva a um sangramento, que é potencialmente fatal, ou ele pode trombosar, coagular e subitamente você não tem mais sangue chegando naquele membro. São quadros muitas vezes graves e o cirurgião vascular é o especialista treinado para intervir nessas situações. Estou conversando com o Dr. Gabriel Perotoni, falando sobre cirurgia vascular na área endovascular. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial. Na sequência a gente volta para falar um pouco mais ainda sobre esse tema no nosso programa de hoje. Peça Delivery Online com Pedidos 10. Baixe o app. Voltamos com o nosso programa neste dia, conversando hoje com o Dr. Gabriel Perotoni. Estamos aqui direto do Centro Médico Dr. Tomás, aqui no nosso programa através do Nova Trento News. Doutor, vamos falar um pouco agora sobre como a pessoa pode evitar esses problemas que o senhor colocou aí. Mudança muitas vezes de estilo de vida ajuda? É essencial, tanto para a doença arterial quanto doença venosa. Se o paciente ele tem uma musculatura bem treinada, uma panturrilha forte, por exemplo, e tem varizes, ele vai conseguir frear muito a evolução da doença, né? Cada vez que a gente caminha, a panturrilha contrai e aperta as veias que estão no interior. Então isso gera um impulso extra para o sangue voltar para o coração. E o paciente que já não tem uma veia que funciona muito bem, que consegue impedir o refluxo, é uma ajuda extra. Então menos varizes vão se desenvolver ao longo do tempo comparado ao paciente que não caminha, que não faz atividade física, né? Para o paciente, vamos dizer que não tem o sangue chegando, o paciente arterial, que tem obstrução da circulação da perna, né? Caminhar gera um estímulo corporal para o corpo conseguir dilatar e achar novos caminhos, criar uma nova rede de colaterais, que a gente fala, para conseguir levar o sangue para a extremidade, né? Então, além de atrasar o depósito de gordura na circulação, né? Então, caminhar, ter uma boa qualidade de vida, não fumar, não ganhar peso, são medidas genéricas que servem para toda a população, mas que, visando a circulação, são essenciais para que impedir ou atrasar que algo aconteça e que, caso venha a surgir algum problema de saúde, esse problema seja menos grave, né? Quando o senhor fala em práticas de exercícios físicos que ajudam a evitar esses problemas, não quer dizer que a pessoa tem que entrar numa academia, por exemplo. Não, caminhada, pedalar, exatamente. Final da tarde, bicicleta. Exatamente. A atividade física moderada, não precisa ser intensa, mas que tenha uma regularidade, né? 4, 5 vezes por semana, 40, 50 minutos, já é excelente.
muda totalmente a perspectiva futura desse paciente. Ele vai ter muito mais qualidade de vida, ele vai viver melhor, né? E não custa nada muitas vezes. Então, a gente sempre bate muito nessa tecla, sempre reforça muito isso, porque é algo que faz diferença. Doutor, existe uma faixa etária que sofre muito com isso? Ou é de uma forma geral? Acima dos 40 anos, principalmente, né, os nossos hábitos de vida começam a aparecer mais no nosso corpo, né? O paciente que não caminhou, que não se exercitou, que fumou, que já tem um histórico familiar, de repente, de obesidade ou de problemas de colesterol, começam a ter consequências desses atos, né, na circulação. E ou às vezes o paciente que já teve varizes, tem varizes importante na família ou já teve trombose, começa a ser mais evidente também nos sinais que a circulação não está tão eficiente. Ô doutor, a gente vê muitas vezes, agora falando um pouco mais das mulheres, a gente às vezes ouve mulheres que vão fazer cirurgia na varize, por exemplo. Vou fazer cirurgia nas varizes. Mas existe o tratamento desse problema só com cirurgia ou às vezes os medicamentos resolvem? Não existe remédio para varizes. Não? Infelizmente. É só cirurgia, doutor? Nem sempre. Nem sempre. Às vezes a paciente ela tem sintomas, mas tem poucas veias não tão calibrosas. Existem hoje maneiras que a gente consegue tratar essas veias doentes sem ter que ir ao centro cirúrgico, né? Seja com laser, seja com escleroterapia ou associação de técnicas, a gente consegue hoje atuar de maneira mais eficaz, com um bom resultado, né? E evitando a cirurgia. Às vezes tem que ir para a cirurgia, não tem outro jeito, né? Mas é uma tendência mundial, cada vez mais o paciente com doença venosa ser tratado mais em consultório e menos em centro cirúrgico, devido às novas tecnologias aí que vêm surgindo. Existem pessoas que quando fazem a cirurgia nas varizes, né, fala bem popularmente para as pessoas entenderem, às vezes ela faz uma vez, daqui 1 ano, 2, faz novamente, daqui a pouco faz de novo. São problemas que voltam, doutor? Não é que voltam, ela faz novas veias doentes. As veias degeneram, ficam insuficientes ao longo do tempo. E aí a gente tem que avaliar de maneira muito minuciosa qual que é o fator que está gerando esse avançar rápido. Será que ela está fazendo atividade física? Será que ela precisa de uma meia mais compressiva durante o dia? Né? Será que o ultrassom dentro da pelve pode ajudar a mostrar alguma varizes pélvicas que está fazendo recidiva na perna? Aí a gente tem que individualizar muito a investigação, conforme a conversa, conforme a examinação, né? E de acordo com isso a gente solicita exames complementares para avaliar essa causa de recorrência, né? Homens também sofrem com problemas de varizes, doutor? Também, e geralmente são mais calibrosas que das mulheres. Geralmente, não é algo tão comum ouvir falar que homens têm problemas de varizes ou tem? É comum, só que o homem tende a procurar menos. E quando procura, geralmente já é uma doença no estágio um pouco mais avançado, né? A evolução das varizes ao longo do tempo é gerar alterações da viabilidade da pele, principalmente ao redor do tornozelo. Então pele e gordura ali ficam doentes, tendem a abrir mais feridas. E geralmente é próximo dessa fase que o homem costuma procurar auxílio. Problemas não tratados causam feridas? Vasculares geralmente sim. Geralmente sim. Arteriais porque não chega oxigênio, não chega nutriente, e aí a pele começa a morrer e abre ferida. E quando é a úlcera varicosa, a úlcera venosa, que o pessoal costuma falar, né, a pele ficou tão doente ao longo de vários anos das veias não tratadas que ela começa a ficar escura, pigmentada. A gente chama de dermatite ocre. Essa já não é uma pele saudável. Então, às vezes, um pequeno trauma, um pequeno ferimento leva à abertura de uma ferida que é um pouco mais difícil de cicatrizar, porque aquela área não é sadia, já é uma área doente. Doutor, pode acontecer de um estágio muito grave dessa varize, dessa veia não estiver levando sangue, por exemplo, para os órgãos, né? Pé, perna, etc. Pode acontecer até uma amputação, muitas vezes, se não for tratado isso? Pode. Geralmente quando são feridas extensas ou o paciente já tem o que a gente chama de isquemia irreversível, né? A musculatura morreu, a articulação não funciona mais, está congelada, não tem benefício em tentar revascularizar essa perna, porque o paciente só vai sofrer com isso. É um membro inviável, ele vai gangrenar. Então, às vezes, acaba tendo que amputar. É um cenário muito triste. Então, doutor, qualquer problema que a pessoa tenha em relação à varize, tem que fazer o tratamento. Não, quanto antes, ou isso não é para varizes, isso é para doença arterial. Arterial. Sim. A arterial é um quadro um pouco mais grave do que a doença venosa.
né? Mas é sempre importante, assim, na verdade todo mundo aos 50, 60 anos deveria pelo menos ter uma consulta com o cirurgião vascular, para check-up mesmo. Porque é nesses check-ups que a pessoa consegue identificar se ela tem ou não algum problema. A gente consegue detectar muita coisa, às vezes só através do exame físico, sem nem ter pedido ultrassom ou tomografia, a gente já consegue ter uma boa estratificação desse paciente. Isso acontece só com pessoas com uma certa idade ou adolescentes também, doutor? Eu tenho alguns pacientes de 20, 25 anos, mas geralmente a influência do tempo gera as manifestações mais evidentes. Então, qualquer sintoma que a pessoa tiver, a indicação é procurar um profissional. Sim. É importante que tenha esse acompanhamento, que tire suas dúvidas, que tenha noção da sua saúde e que seja orientado a que caso novos sintomas surjam, ou caso a saúde dele comece a seguir alguma trajetória já orientada pelo profissional, que ele procure daí um atendimento. E o estilo de vida, principalmente na juventude, faz muita diferença lá na frente, né? Com certeza, a formação de massa muscular, qualidade da saúde óssea, isso aí não só para vascular, mas para a saúde no geral é muito importante, né? A gente vai manter depois a nossa musculatura que formou lá na adolescência, no início da vida adulta, né? Então é muito importante. Doutor, e para terminar, nunca é tarde para mudar o estilo de vida, né? Nunca é tarde. Sempre há o que melhorar. Você acompanhou a nossa entrevista de hoje aqui pelo Nova Trento News. Antes de eu terminar, lembro para você, Postos Viabella, Canelinha e também aqui na cidade de Nova Trento. Abasteça com o melhor combustível, abasteça com V-Power e V-Power somente nos Postos Viabella, Canelinha e aqui na cidade de Nova Trento. Permaneça com a gente, podemos voltar a qualquer momento nesse dia e logo mais à noite ao vivo com o nosso Boa Noite Nova Trento. Fique com a gente, vem novidades por aí. Nova Trento News, a TV dos neotrentinos. Nova Trento News, a TV dos neotrentinos.